Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a deputada estadual Lia Gomes, do PDT. Mulher na política, o que fazer para tirar o Ceará do mapa do machismo? Quais os principais projetos e bandeiras da convidada para os próximos 4 anos? Qual a avaliação de Lia Gomes sobre os governos Lula, Eumano de Freitas e José Sarto? Ainda, os planos políticos da convidada para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Lia Ferreira Gomes é médica. De tradicional família política da região norte do Ceará, a convidada atuou na Prefeitura Municipal de Fortaleza e no governo do estado. Filiada ao PDT, a entrevistada foi eleita deputada estadual em 2022. Na Assembleia Legislativa, Lia Gomes é procuradora especial da Mulher e é membro titular de várias comissões permanentes da Casa. E é com a deputada Lia Gomes que converso no programa de hoje. Deputada Lia, prazer tê-la conosco, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Otimista e ao programa Política. Muito obrigada, Erivaldo. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. A gente vai fazer agora 2 meses em que a legislatura começou, de fato, depois do recesso, né? Sempre há aquela empolgação de início de mandato, né? E como a gente percebe, a produção legislativa está muito intensa, né? Verdade. No caso da senhora que é de uma família forte, politicamente falando, e ao mesmo tempo estreante em um mandato, como é que está sendo esse equilíbrio, deputada? Eu estou achando bem puxado. Uhum. São muitos projetos e para a gente analisar, né? Os deputados entram com os projetos, a gente tem que ler para saber se a gente quer fazer alguma emenda. E fora as reuniões de comissões, eu assumi também a Procuradoria da Mulher, então estou ainda tentando me organizar com as atividades de final de semana, à noite, solenidades, né, entregas de títulos, de medalhas, a agenda está bem puxada. Bem puxada. A senhora é Procuradora Especial da Mulher e também membro titular de algumas comissões. Rapidamente aqui na abertura eu só disse basicamente isso, mas detalhando, quais são as comissões das quais a senhora faz parte? Eu estou na de Direito do Consumidor, Sim. Da Saúde, Sim. Dos Direitos Humanos, de Combate à Fome e... Eita, acabei esquecendo a última. Ao longo do programa, a senhora lembrando, a gente cita aqui rapidamente. Quer dizer, comissões relevantes, importantes, por onde tramitam os projetos de basicamente tudo que é importante ali na discussão, no debate, né? Vamos começar da Procuradoria Especial da Mulher. Qual o conceito, como funciona, o que é, afinal de contas, a Procuradoria, deputada? A Procuradoria da Mulher, ela surgiu para combater a violência política de gênero contra as mulheres deputadas, né? Ela é um equipamento do Legislativo, do Poder Legislativo, Sim. Da Assembleia Legislativa, mas ela, ao longo dos anos, foi ampliando o seu escopo de ação, né? Hoje ela atua no combate à violência contra as mulheres cearenses, no geral. É um equipamento que trabalha com atendimento jurídico e psicossocial, que tem um telefone que recebe denúncias de violência e essas pessoas ligam também para ter qualquer tipo de orientação sobre como agir, como buscar, onde buscar uma rede de apoio, uma medida protetiva. São pessoas que têm esse preparo, que atendem o telefone e esclarecem para as mulheres. Ele trabalha hoje muito fortemente em parceria com as vereadoras, né, como é um equipamento do Legislativo, ele trabalha em parceria com as câmaras municipais. E aí a gente busca vereadoras nos municípios para que elas abram também procuradorias municipais da mulher vinculadas às câmaras municipais. E aí tem essa parceria, a gente dá formação,
né, sobre como é que abre, qual é o instrumento formal que tem que ser, como é que é o atendimento. A gente vai para o município dar formação para a equipe que vai abrir. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, da violência contra a mulher, que era algo bem interno da Assembleia, hoje a Procuradoria ela é um balcão à disposição da mulher cearense como um todo. É mais ou menos isso, né? É isso aí. Certo. Eu coloquei aqui no início, deputada, a ideia, a expressão mapa do machismo, né, em que o Ceará se encontra. Qual é a chave ou as chaves que precisam ser viradas para que a gente deixe de ter essa pecha sempre ali nas cabeças das listas do feminicídio, por exemplo, que vai muito além, inclusive, da violência política, né? Sim. É um problema muito complexo e, como todo problema complexo, não existe, assim, uma solução, né? Um caminho só. São vários caminhos que a gente tem que trabalhar. O mais difícil de todos, penso eu, é a questão cultural, né? A gente ainda educa os nossos filhos para perpetuar esse comportamento machista, né? As mulheres muito treinadas em casa para ajudar a mãe. A gente percebe nas famílias, quando tem homens e mulheres, filhos dentro de casa, a mãe acaba recorrendo mais às meninas para ajudar a lavar uma louça, lavar uma roupa, passar uma vassoura na casa, lavar o banheiro. E os meninos são mais poupados, digamos assim, das atividades. A gente vê as nossas meninas ainda sendo muito educadas para serem princesas, né? Para esperar aquele homem ideal que vai vir dar todo o apoio e fazê-la feliz, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa mudança dessa cultura. A escola entra nesse ciclo que reproduz, deputada? A escola entra muito forte. Eu estou torcendo aí para o novo ministro, né, o ex-governador Camilo Santana, mudar, tenho certeza que ele vai fazer isso, já deve estar elaborando, mudar o currículo da nossa escola, porque hoje você via, né, antes do governo Bolsonaro, uma escola muito voltada para conteúdo, né, decorar coisas, muitas coisas que a gente na vida não usava nada daquilo, né? E, enfim, logaritmo, por exemplo, citando aqui uma coisa que a gente aprendeu, seno, cosseno, para que eu, uma médica, preciso saber de seno, cosseno, ou a professora, enfim, a não ser que a professora vá ser da área. Esse conteúdo conteudista, e Sobral fez um convênio com o Instituto Ayrton Senna, e lá eles estudam, fazem em parceria com o Instituto Ayrton Senna, um negócio que chama ensino de competências socioemocionais. E eu me lembro muito do discurso da Viviane Sena, que é a presidente do Instituto, ela dizendo que o desafio mais difícil que ela encontrou na vida dela foi o casamento. Porque você passa a conviver em tempo integral com uma pessoa dentro de casa, né? Você divide tudo, o seu tempo, o seu lazer, a criação dos filhos, a sua convivência, e ninguém te prepara para isso. Não tem uma formação anterior, né? Então, acho que a escola tem que diminuir essa questão dessa decoreba, desse monte de coisa que a gente não aprende, cuidar mais da cabeça das pessoas, sabe? As pessoas estão adoecidas, os adolescentes estão aí com alto índice de suicídio, com automutilação, bullying muito forte nas escolas. Então, tem uma coisa que se chama justiça restaurativa, que a ex-governadora Isolda Sela trouxe fortemente aqui para o nosso estado. Isso precisa ser ampliado. O adolescente, a criança, precisa entender que as atitudes dele machucam as outras pessoas. E especialmente, aí eu já quero puxar o gancho para falar, né? As crianças LGBT sofrem muito. O índice de suicídio entre jovens adolescentes, né, LGBT é 7 vezes maior. Né? O índice de suicídio também entre os meninos é maior do que o das meninas. Então, a escola precisa, sim, cuidar desses aspectos. E eu espero que essa reforma traga muito isso, essas discussões para dentro da escola. A senhora diria, então, que lá na frente, a violência contra a mulher, inclusive a violência política, o feminicídio, ela tem no que a senhora acaba de colocar um pouco dessas raízes, né? É isso?
Com certeza, com certeza. A gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande de dizer que você quer discutir assuntos, né? Até um erro as pessoas assim, falam assim, vamos ministrar educação sexual, por exemplo, nas escolas. Ai, meu Deus, não, ninguém pode ensinar sexo nas escolas. Quando não é nada disso, né? Quando você prepara uma criança, claro que se você vai falar com uma criança de 4, 5 anos sobre onde ela pode ou não ser tocada, tem que ser feito de uma maneira muito delicada, com muito preparo, uma professora, um professor que digam de uma maneira que, olha, outro dia eu vi na internet uma professora ensinando isso com frutinhas. Ela colocou a frutinha no cabelo, então ela falou, aqui pode pegar, onde tiver a outra frutinha de outra cor, não pode, só a mamãe. Então isso pode trazer para dentro da escola a denúncia de uma criança que diga, não, meu tio, meu vizinho, meu padrasto vem fazendo isso comigo. E no Brasil a gente interdita essas coisas. Não pode, não pode, vão falar de sexo, vão ensinar as nossas crianças. E não é isso. Então está tudo errado, assim, no meu modo de ver. Eu acho que a gente precisa trazer para a escola todas essas discussões. Qual é hoje o pai, a mãe de família que tem preparo científico para ensinar como é que um adolescente, a não ser que ele diga, meu filho, não faça sexo, que aí é um jeito de você prevenir a gravidez na adolescência das meninas. Mas a gente sabe que não adianta falar isso. Se fosse fazer só isso, como a ministra Damares quis, né, na época que ela disse, não, vamos pregar a abstinência sexual, né? Isso. Ninguém faz sexo, ok, aí ninguém vai engravidar. Mas adianta a gente falar isso? Para uma parte dos adolescentes pode ser que funcione, mas para a maioria a gente vai ter que explicar para eles o que é que o sexo sem proteção traz de consequências, as doenças que ele pode, a gravidez. Então, um adolescente que tenha conhecimento, isso também não sou eu que estou falando, né? Eu sou médica, mas um adolescente com esse conhecimento, os estudos mostram, as pesquisas que estudam essa temática, que o adolescente tende a praticar menos sexo quando ele entende quais são os riscos daquele ato sexual. A senhora colocou alguns aspectos da área da educação, inclusive colocando aí a sinalização de que o MEC deverá reestruturar o currículo e também falou de questões socioafetivas, da área da saúde, etc. Aí eu pergunto, essas áreas, elas são contempladas pela Assembleia, hoje na Assembleia Legislativa do Ceará? Há um nível de debate, deputada, que contemple essas inquietações que a senhora coloca? Eu faço parte da 5ª Comissão da Infância e da Juventude, que era que estava faltando. Encaixou, então, na pergunta. E a gente vai, sim, começar a discutir todos esses aspectos lá na comissão, né? A gente precisa tratar da gravidez, mas, como eu lhe digo, o currículo das escolas, ele é muito engessado. Ele tem muito pouco tempo para você trazer essas temáticas. Mesmo com essas matrizes curriculares, não, agora não. Enem, Agora não, etc. com essa reforma aí que o Bolsonaro trouxe, aconteceu foi exatamente o contrário, né? Eles fizeram uma reforma, colocaram vários conteúdos, por exemplo, falar de empreendedorismo. E aí os professores são os mesmos, então o professor que ensinava 3, 4 vezes por semana geografia, ele agora é obrigado a falar sobre empreendedorismo. Tem tudo para não dar certo. Tem tudo para não dar certo. Essas coisas não se faz reforma com canetada. Você precisa ter todo um planejamento anterior, um preparo, um concurso, né? Um planejamento mesmo, com metas, com objetivos, com cursos, com concurso público, com seleção, para que essas pessoas assumam, né? Mas, como eu já disse aqui, né, eu tenho certeza que o agora ministro da Educação, Camilo Santana, vai colocar lá um freio nessas questões, nessas maluquices que foram criadas no governo anterior. Certo. Aproveitando que a senhora falou aqui do Camilo, o governo federal está aí tentando virar uma página, né, do que aconteceu nos últimos 4 anos. O eleitorado foi lá e disse, não queremos que o Brasil siga, né, nessa rota.
tem um custo, uma linha de aprendizagem aí muito grave, ou seja, ninguém sabe se, por exemplo, esse governo Lula, com o ministro Camilo, terá condições de tempo, né, para fazer, restabelecer o que vinha sendo feito. Qual é a expectativa da senhora quanto a isso? O desafio do governo Lula vai ser aprovar grandes mudanças, né? Uhum. Porque todas as mudanças precisam ser aprovadas pelos deputados e senadores. E, infelizmente, o Brasil elegeu aí uma bancada bolsonarista, né? Conservadora. Muitos, uma bancada conservadora, que interdita muito essas discussões, né? A ministra Damares, não, ninguém pode falar. Como é que, repetindo aqui essa coisa, um dos fatores das meninas jovens, né, que elas se colocam nesses relacionamentos abusivos, é a gravidez precoce na adolescência. Isso é uma verdadeira epidemia hoje em dia. Outro dia me citaram aqui um número do Hospital Albert Sabin, que tinha feito 200 partos de meninas abaixo de 14 anos em um mês. E é uma tragédia. É uma tragédia. Porque aquela menina, ela está com o futuro comprometido, né? Totalmente comprometido, né? A gente, ela não encontra muitas vezes o apoio com quem deixar a criança para ela continuar os estudos dela, né? Então, muitas vezes elas ainda criança têm que parar o estudo para cuidar do bebê. A gente vê uma criança cuidando de outra criança, um adolescente sem nenhum preparo, sem nenhuma maturidade nem de corpo nem de cabeça, sendo mãe. E aí param de estudar, né? E são futuras mulheres que serão mais vulneráveis aos relacionamentos abusivos, a viver com abusadores, com pessoas, homens violentos, porque não tem nenhuma possibilidade de ter uma autonomia financeira. É aquela situação em que a mulher, às vezes, é violentada em casa porque depende do marido. É basicamente isso, né? É basicamente isso. Acaba reproduzindo. É né? um dos fatores, né? A gente sabe também que não é só a dependência financeira, né? Existe a dependência emocional, que também, né, é maior. Quanto mais imatura é a menina, mais jovem ela se coloca, mais fácil é de ela entrar nesse relacionamento abusivo, muitas vezes pela falta de amadurecimento e de preparo, nem perceber que está sofrendo violência, e fica difícil juntar a dependência financeira com a dependência emocional, né, com esse caldo de cultura machista. Na mulher joga-se muito essa responsabilidade de dizer que ela é responsável por manter a família. E aí, por trás desse discurso de manter a família, existe toda uma imposição de aceitar a violência Paga um preço por isso, né? Em nome da família, de manter a família. Tá certo, deputada. Ficou bastante claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco estaremos de volta aqui com a deputada estadual Lia Gomes, do PDT. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo a deputada estadual Lia Gomes, do PDT, que também pode ser encontrada nas redes sociais. Querendo comentar, acompanhar a senhora, como é que faz, deputada? Lia Gomes CE, de Ceará, né? Lia Gomes CE, estou em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Certo, a gente falou no primeiro bloco sobre juventude e é uma pegada aí, a internet mudou basicamente a forma de fazer política. A senhora acompanha, já recebeu alguma sugestão? Como é que está sendo essa experiência política nessa interface das redes sociais, deputada? Como tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? É muito gostoso receber carinho das pessoas, né? Enfim, troca de ideias, muita gente dá sugestões, mas tem as agressões e o ódio gratuito, né? De pessoas que não me conhecem, nunca me viram, não sabem nem o que é que eu penso. Não conheço e não gostei, né? Isso aí, verdade. E aí, mas a gente tem que conviver, faz parte. Quem está na vida pública tem
tem disso, né? Por falar nessas dificuldades, deputada, o governo Lula tem lá o refrão união e transformação, ou alguma coisa assim, pacificação. A senhora acredita que isso vai acontecer? O país vai ser pacificado politicamente? Eu acho muito difícil. A gente tem visto aí uma divisão mesmo, né? Essa divisão continua, apareceu na pesquisa agora, né? Uma parte aí grande da população ainda continua achando que o governo Bolsonaro foi muito bom. Uhum. E tudo mostra, claro que com uma leve tendência para o lado do Lula, mas mostra um país ainda muito dividido. Certo. O PDT, o partido da senhora, está formalmente integrando o governo Lula, né, através do Ministério da Previdência. O deputado federal André Figueiredo é o presidente nacional do partido, quer dizer que tem pontes aí diretas, né, entre o pedetismo e o governo Lula, né? Passados aí quase 2 meses, né? É aquilo que a senhora acreditava que fosse acontecer no início, poderia estar um passo à frente, está patinando. A senhora já parou para pensar sobre isso? Eu penso bastante, eu acho que a minha cabeça fica na política, eu acho que quase 24 horas. Eu gosto de ler as matérias, de acompanhar o que está acontecendo. O governo Lula, ele, assim, no meu modo de ver, está indo muito bem, porque eu acho que ele já dá uns sinais de muita coisa que a gente não achava certo, né? Por exemplo, a questão das armas, a questão do meio ambiente, a questão da própria educação, que eu tenho certeza que o governador Camilo Santana já está elaborando aí uma proposta muito interessante de reforma educacional, mas ele não vai conseguir se sustentar, até eu acredito, se ele não aprofundar. Ele vive um dilema, na verdade, porque eu falo assim, que ele precisa se aprofundar nas reformas, não só tirar o que a gente retrocedeu, mas avançar. Só que isso não é muito fácil, porque, como a gente falou aqui no bloco anterior, a bancada eleita, o Senado e os deputados, foi uma bancada muito conservadora. O Centrão cresceu, né, nessa última eleição. E boa parte desse centrão são pessoas muito fisiológicas, que não têm muita ideologia, eles funcionam muito na base do toma lá da cá. E essa é uma linguagem que é muito difícil, porque o governo está com as contas apertadas, né? Tem uma série de compromissos que ele assumiu na campanha e que necessitam de dinheiro, né? O combate à fome, a volta do Minha Casa Minha Vida, a subida do teto de isenção do imposto de renda, tudo isso são coisas que vão diminuindo o orçamento, no caso desse aumento da faixa de isenção, ou exigindo mais gastos. E para você obter dinheiro, para você fazer essas coisas, você precisa fazer uma reforma tributária, que ela cobre mais de quem ganha mais, e alivie um pouquinho a classe mais pobre e a classe média. Mas isso é muito difícil, porque a bancada do Centrão, ela não apoia esse tipo de coisa, porque a maior parte dela é de pessoas ricas, né, vinculadas, muitas delas, ao mercado financeiro, e aí mexer com essas pessoas do mercado financeiro. Então, eu não sei como é que o presidente Lula vai lidar com esse é um problema, né? Você tem aí uma série de compromissos que eu acredito mesmo que ele está comprometido, imbuído realmente de fazer essas transformações, mas vai enfrentar uma bancada, né, aí liderada pelo Arthur Lira, muito conservadora, muito contra pobre mesmo, posso dizer isso. Que pensa pouco no país, a senhora diria? Muito pouco, pensa muito pouco no país, estão mais interessados em saber quanto é que vai ter de emendas e, enfim, claro que aqui eu não estou falando, não estou generalizando, porque é muito importante para um parlamentar ter as suas emendas parlamentares, né? Mandar aquelas obras que são necessárias, passagem molhada,
perfuração de poços, construção de escolas, de praças, mas uma parte dessa bancada a gente sabe que quer mesmo colocar um pouquinho desse dinheiro, uma parte desse dinheiro das emendas no bolso. E quando há necessidade de quórums qualificados, como por exemplo as reformas, né, a sensação que se tem é que o governo fica mais refém porque o Centrão tem consciência dessa contabilidade que o governo precisa fazer e ali na prancheta os votos não aparecem, né? Exatamente. E não existe assim, né? Hoje ele está aí com uma base, assim, com ministros e presidentes de estatais, enfim, a divisão, no geral, da participação dos partidos políticos, que é uma coisa totalmente natural, inerente ao nosso modelo, mas os partidos não estão integralmente, né? Existe uma parte, por exemplo, da União Brasil, que veio, mas existe uma parte que vai ficar pedindo, negociando a cada coisa importante. Isso é uma coisa muito difícil de se manter. Com o pé na porta, como se fala. Com o pé na porta, o pé no pescoço mesmo, né? Fazendo um paralelo com o governo do Ceará, que também é do Partido dos Trabalhadores, a situação do Eumano, dentro desse diagnóstico que a senhora fala, é bem menos complexo, né? Totalmente, bem mais. O governador Eumano está com uma base ampla de apoio na Assembleia e já mostrou aí nas votações que vai ter tranquilidade nesse aspecto para ter o apoio para as mudanças que ele quer fazer aqui no nosso estado. Apesar de precisar depender do que aconteça no governo federal, porque se o Brasil vai bem, em tese os estados também vão, né? Sem dúvida, né? A gente sabe que a maior parte dos impostos que o povo paga, né, que nós pagamos, vão para Brasília, não ficam aqui nos estados e municípios. Os municípios, apesar de serem os que... Assim, porque se você tem um problema na saúde, na educação, você não vai procurar o presidente da República ou o governador, nem mesmo o deputado, né? Quem está ali no dia a dia da política, da vivência da cidade, são os prefeitos e vereadores. Então, ali deveriam estar, a maior parte dos impostos que o povo paga deveria estar sendo gerenciado pelos prefeitos. Mas não é isso que acontece, nessa distorção nosso modelo tributário. A maior parte dos impostos que a gente paga vai para Brasília. O governo Eumano, ele aposta muito, e a senhora é integrante dessa comissão específica, né, nessa campanha de combate à fome, inclusive tocando aqui diretamente na área profissional privada da senhora, né, na redução das filas de cirurgias eletivas. Isso, de alguma forma, coloca o governador Eumano na sequência, na rota do que ele prometeu na campanha, deputada? Ou ele precisa fazer mais? Não, está começando, né? Tem nem 3 meses que ele começou, já mandou aí esses 2 primeiros pacotes, que foi o pacote de combate à fome, que prevê aí uma série de coisas, né? Abertura de cozinhas comunitárias, apoio para cozinhas comunitárias, distribuição de cesta básica, um cartão. É um programa amplo que tenta atacar, né, um apoio à agricultura familiar para a geração de alimentos no campo. E na outra questão das cirurgias eletivas, o governo federal já sinalizou, mas com uma pequena parte, né? Parece que o orçamento está em 130 milhões, se eu não me engano, e o governo federal parece que vai dar 25 milhões. Então, ficou aí 105 para o estado bancar. É uma contrapartida pesada, né? Contrapartida pequena, né? A contrapartida daqui pesada, verdade, Ceará, verdade, bem pesada. Mas tá muito grave esse problema, né? A gente, no nosso dia a dia, já desde a campanha, eu encontrei pessoas com diagnóstico de câncer há 7 meses na fila. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu imagino o desespero dessas pessoas, né? Porque aí não é só uma pessoa, é a família toda, né? Não, tá doido. Que fica no drama, né? De pensar nisso, que me dá uma coisa... que assim, o câncer a gente sabe que ele tem cura, né? Hoje em dia,
uma chance, um percentual alto de cura, mas essa cura está vinculada à rapidez com que você faz a intervenção, né? Ou do se torna diagnóstico, implacável, né? ou... Aproveitando o gancho da saúde, o governo federal anunciou por esses dias o retorno do programa Mais Médicos, né, com uma série de mudanças, atenuando ali inclusive o formato inicial. Haverá dessa vez, será, a resistência contra os profissionais cubanos ou estrangeiros? A senhora falando como deputada ou como médica? Acho que como eu disse, como o nosso país está um pouco dividido, acho que vamos enfrentar mesmo. Uma parte das pessoas vai continuar falando contra, mas é uma iniciativa importantíssima, porque Bolsonaro fez isso na canetada, muitas vezes até disfarçando de preocupação com os cubanos, quando a gente sabe que isso não era verdade. Vários deles queriam ficar, a maior parte deles eu acho que queria ficar. Vários lugares do interior ficaram desassistidos, né? Porque a gente sabe que o Brasil ainda tem um número insuficiente de profissionais da medicina, tem melhorado bastante com essa abertura. Mas muito concentrado nos centros urbanos. Muito concentrado, porque os médicos, como tem falta, eles ainda conseguem optar por não ir, né? Recebem várias propostas. Saem da faculdade, recebem uma proposta para ir para o interior da Amazônia, né? Trabalhar numa área indígena, e outra proposta para trabalhar em Manaus, ele vai para trabalhar em Manaus. Quem que vai querer, né? A não ser poucos idealistas aí, que são poucos também na área da medicina, que vão querer, por idealismo, trabalhar lá com a saúde indígena. E Bolsonaro, quando deu essa canetada, extinguindo o programa Mais Médicos, vários lugares passaram que tinham médicos de maneira permanente. Os cubanos eram muito elogiados. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar, e teve uma vez até que eu escutei um depoimento que me chocou, assim, como médica, né? Que era uma coisa simples, mas a pessoa diz assim: doutora, ele pegava na gente. Olha a loucura, né? Que o médico brasileiro, não estou generalizando, nem dizendo que é a maior parte deles, mas era a realidade dessa pessoa que me contou e de muitas outras pessoas, mas do médico que não toca, não examina a paciente, né? Que mal escuta o que a paciente está falando. E os médicos cubanos, eles têm esse lado humanizado, assim, muito, uma formação para a medicina comunitária mais forte do que a nossa brasileira. Entendi. Tanto a polêmica durante o governo Lula, como a canetada, como a senhora fala, de Bolsonaro, foi mais em função de questões ideológicas, né? Que vira e mexe sempre atrapalha a gestão. Por que essa dificuldade, deputada, de separar uma coisa da outra? É complicado, né? O Bolsonaro, ele fala ali para aquele nicho, né, de pessoas fanáticas, e encontra dentro desse, não todos, né? Nem todo eleitor do Bolsonaro é fanático, mas encontra ainda ressonância com essas pessoas que falam da corrupção do governo PT, né? Então, isso é um caldo que ainda vai dar muito fogo aí. É verdade. E saiu uma pesquisa recentemente associando o presidente Lula e o PT, enfim, o grupo, né, que alguns setores da imprensa chamam de lulopetismo, ao comunismo, né? Mais de 40% dizem acreditar que há uma associação direta, o que complica ainda mais o debate, né? É complicado, porque o governo Lula passou muito longe do que é o comunismo. Não é que no Brasil tem nada parecido com o comunismo. Isso mostra assim, o outro lado da deficiência da nossa educação. Do conhecimento, né? Do conceito. Do conhecimento, né? Do conceito do que é o comunismo, o socialismo. Existe uma discussão muito superficial certamente. nas redes sociais. Esse fenômeno que os algoritmos da rede criam as bolhas, né? Que quando você começa... Certa época eu comecei a seguir o Bolsonaro nas redes sociais.
Se divertiu? Não, adoeci. Eu parei. Ele era o presidente, eu digo, não, vou seguir aqui para ver o que ele está falando, o que ele está postando, para me informar. E quando você começa a ver as coisas do Bolsonaro, o Instagram, o Twitter, eles começam a te recomendar o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, a Carla Zambelli, a Damares. O network dele, né? Para formar. E a aí, bolha. se você for uma pessoa que não gosta de escutar o contraditório, você fica mesmo ali naquela bolha que fala do comunismo e chega ao absurdo. Na semana passada, você viu o depoimento daquele militar que disse que escutou lá depoimentos de pessoas que disseram que eram ET e que iria descer, o exército podia iniciar o golpe aqui, né? Que iria ter apoio. Queria ter apoio, os ETs viriam do espaço para ajudar nessa derrubada do governo Lula, para ele não assumir, ou para derrubar já no dia 8 de janeiro. Então, assim, é uma coisa impensável, né? Aí traz um debate que a gente tem que pensar nessa questão das redes sociais, porque elas estão meio que um território sem lei, né, que as empresas ganham dinheiro com isso e essas pessoas postam coisas enfim, de apologia à violência, como aconteceu com esse movimento lá de invasão do Congresso, do STF. Foi tudo uma coisa gerada e gestada e alimentada dentro das redes sociais. Então as Big Techs têm um peso aí na responsabilidade, né? É muito... O Brasil é um país muito complicado, porque eu vejo que a gente não discute a fundo as coisas, sabe? Hoje em dia, eu fico muito prestando atenção, até também nesse veio tudo tem a ver um pouco com o trabalho da política, né? Da história dos direitos do consumidor. A gente vê um volume absurdo de propaganda enganosa de empresas fantasmas que não existem, vendendo coisas. Se existe um copo desse que custa R$5 e você acha um lugar vendendo 10 copos por R$3, né? Para mim está muito claro que isso é uma fraude. E hoje essas empresas estão aí, empresas que não são nem empresas, né? Estão espalhadas na internet e o Google ganha dinheiro porque essas pessoas pagam para veicular propaganda para vender 10 copos por R$3. Mas certamente não entregarão os certamente copos, né? Não entregarão e a gente não vê nenhum movimento de nenhuma punição. Essas pessoas estão cada vez mais ricas e quem vai comprar esse copo aqui? Eles veem, sabe assim, um forno que abre, que embaixo é air fry, em cima assa pão de queijo, não sei o quê. Você vai olhar um equipamento desse, é R$1.300 na internet, estão vendendo por R$199. Todo santo dia eu vejo o Google com esses anúncios e não acontece nada, a gente não ouve nem falar dessas coisas, de punição para essas empresas. Então, o Brasil é um país assim que, enfim, é cansativo. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo enquanto a senhora respira um pouco, tá bom? Daqui a pouco estaremos de volta com a deputada Lia Gomes, do PDT. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui conosco Lia Gomes, deputada estadual do PDT. Para lhe encontrar nas redes sociais, para quem não anotou no bloco anterior, deputada, como é que faz? Lia Gomes CE, de Ceará. Lia Gomes CE, tudo junto ali? Tudo junto, todas as plataformas é a mesma. Certo. Deputada, a senhora é de como eu coloquei bem no início do programa, de uma família tradicional, de Sobral, que acabou se transformando numa vitrine para o Ceará e até mesmo para o Brasil, uma vez que o irmão da senhora, Ciro Gomes, foi presidenciável algumas vezes, né?
Aí eu pergunto, como é que está esse projeto que a imprensa costuma apelidar de projeto dos Ferreira Gomes? Em qual sentido você fala? Por exemplo, o Ciro Gomes, ele, pela conversa que eu suponho que a senhora tenha com ele enquanto irmã, vai seguir, o senador Cid vai para a reeleição. Esse tipo de conversa acontece ali durante o jantar, deputado? Acontece, eles estão dizendo que vão parar, né? Uhum. Que o Cid disse que não é mais candidato. Eu torço para que isso não aconteça. Eu acho que Desculpa, para ficar claro, a senhora torce para que ele siga, é para isso? que ele siga, para que Entendi. ele siga. O Cid é um grande quadro, uma pessoa de uma cabeça privilegiada, é muito trabalhador, né? O Cid organizou uma rede de saúde, por exemplo, para ficar só numa área, a interiorização da saúde do Os Ceará, hospitais regionais. os hospitais Tá? regionais, as policlínicas, os CELS, as bases do SAMU, foi tudo ele que organizou em 8 anos de governo. Antes, todo o povo do Ceará vinha para Fortaleza e hoje a gente vê aí os regionais norte, do Cariri, do Sertão Central, Quixeramobim, fazendo cirurgias complexas, né? Sem precisar mais vir aqui para as filas da capital de Fortaleza. Então, assim, para ficar em uma área, mas foi um governador fantástico, com número de estradas, de escolas de tempo integral, de escolas profissionalizantes, da própria criação do programa de alfabetização na idade certa, que o Ceará brilha e está sempre aparecendo com as mais de 80 escolas públicas entre as melhores do Brasil. Isso é um legado que foi iniciado por ele. Esse resultado, essa entrega de resultados só ficou a dever na segurança pública, apesar de ter havido muitos investimentos, né? Sem dúvida, eu acho que é uma frustração dele, a idealização do programa Ronda do Quarteirão, é uma coisa que eu acho que, uma ideia que mereceria ser retomada, que eu acho que tem que ser estudada, porque eu acho que era um modelo interessante, ver por que é que não surtiu efeito, mas assim, a frustração, claro que eu acho que ele tem, mas não se faz segurança pública desconectado do governo federal, porque hoje no Ceará o nosso principal problema são as facções criminosas e o Ceará não fabrica nem drogas e nem armas. Então está tudo entrando pelas nossas fronteiras que são de responsabilidade da Polícia Federal, que tem um efetivo muito pequeno e evidentemente não está dando conta de controlar as nossas fronteiras. Entendi. O prefeito Ivo foi reeleito em Sobral e a senhora está debutando no mandato de deputada. Eu lembro que a senhora ensaiou uma candidatura municipal, não foi? Em 2020? Foi, eu cheguei a pensar em ser candidata a prefeita de Caucaia, Uhum. mas acabou não dando certo. Certo. Mas quais os planos aí, se a gente for mirar para 2024 e 2026? Não, 2024 eu quero trabalhar para apoiar o candidato do meu partido, do PDT. Uhum. Espero que a gente venha com a candidatura própria. E 24, o senhor está se referindo a Fortaleza? Fortaleza, Sobral, são as cidades, atuar nessas cidades, né? Eu fui votada, tenho esse orgulho de dizer, nos 184 municípios do nosso estado, mas assim, a maior parte dos meus votos eu tirei em 8 municípios localizados aqui na zona norte do estado. Os né? principais colégios, né? Isso. Uhum. E aí eu pretendo também, a gente não dá conta de tudo, apoiar aqui os candidatos, né, que me apoiaram aqui nos 8 municípios em que eu tive a maior parte da minha votação. A gente falou antes do início do programa da demanda que a senhora tem no dia a dia, inclusive para visitar vários municípios. Acaba sendo o outro lado da moeda, né? Ser votado em todo o Ceará, mas também tem que comparecer. E aí são 184 municípios, né? E o cargo que eu assumi, né, a Procuradoria da Mulher, ele amplia muito para
para muito além dos municípios que eu fui votada, né? Então, essa semana passada eu fui a Palmácia, eu tive 24 votos em Palmácia, mas fui para a inauguração da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Palmácia. Então, a ideia é que a Assembleia, ela encabece uma espécie de rede com as câmaras municipais, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Com uma política estadual unificada em parceria com as prefeituras ou só as câmaras? Com as câmaras, algumas prefeituras também. Por exemplo, tive esse final de semana em Heriotaba e lá conversei com a primeira-dama, Marfisa, Sim. e ela quer abrir uma casa, né, um centro de apoio à mulher e possivelmente colocar dentro desse equipamento a Procuradoria, né, em parceria com a Câmara Municipal. Mas a gente trabalha, como é um equipamento do Legislativo, né, a gente trabalha muito em parceria com as vereadoras. Mas ainda tem a dificuldade, tem vários municípios que não tem nenhuma vereadora, todos são homens. Então a gente aí tem que fazer parceria com o presidente da Câmara, né, ver com ele qual é o vereador que é mais identificado com a causa da mulher, para a gente ir abrindo. A gente não vai conseguir ter êxito nessa luta se a gente não chamar também os homens para essa luta. E os homens são irmãos, né? São pais. A gente precisa conscientizar os homens de que quando eles lutam pelas mulheres, eles estão lutando pelas filhas deles, para que elas não sejam vítimas de violência, de feminicídio, né? Para que elas não sejam vítimas de relacionamentos abusivos. Então a gente precisa trazer também os homens para essa causa. Aí a senhora fala, era para combater o crime, prevenir, se possível, e também tem aquilo, inclusive agora no mês de março, se coloca bastante claramente, que é o acolhimento, né? Que a própria Assembleia faz uma difusão. E aí você tem municípios pequenos que não têm um equipamento para acolher as mulheres. Aí como é que faz, deputada? O ideal que a gente vai batalhar para isso, né, para conseguir que cada município, por menorzinho que seja, às vezes não precisa abrir com uma sala grande, com advogado, assistente social, mas que a gente consiga aqui, através da parceria, formar pessoas lá que possam esclarecer, dizer, olha, aqui você consegue uma medida protetiva, eu vou entrar em contato com o núcleo do Ministério Público, fazer um atendimento remoto com a Procuradoria lá de Fortaleza. Então, ou com a Defensoria Regional, né? Porque a gente faz parceria também lá no mesmo prédio, a gente está com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Entendi. E lá tem uma promotora, a doutora Josiana França, maravilhosa, que tem equipamento para fazer um atendimento remoto, nós também temos. Então, o importante é que a gente divulgue isso, né? E que a gente consiga formar pessoas para que elas consigam orientar uma mulher. Mas, assim, vem muito mais coisa aí. Eu estou muito animada com a vice-governadora Jade Romero, que assumiu também, vai acumular a função de secretária da mulher, uma secretaria recém-criada, com as funções de vice-governadora. É uma mulher feminista. E já anunciou, semana passada, a gente teve lá no Palácio uma série de medidas, a ampliação da Patrulha Maria da Penha, a abertura de mais casas da mulher, que a gente no Ceará aqui só tem 4, né? É muito pouco, porque elas são regionais, mas ainda tem uma série de limitações. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer e cada avanço, por menor que seja, né, é gratificante, porque às vezes uma ação pequena, se salvar uma vida, ela já valeu a pena. Entendi. A legislatura anterior tinha 5 deputados, agora são 9, salvo engano. Isso. Ou seja, a expectativa está dobrada em relação às entregas que a Procuradoria vai fazer ao longo dos anos, deputada? Mas dobrou, mas assim, na Procuradoria nós somos em 4, né? Sou eu e mais 3 adjuntas. Mas eu acho que, no geral... Todas participam ou não? Todas participam. A gente fez essa semana passada uma reunião com a doutora Silvana, com a deputada, senadora Augusta Brito e a doutora Silvana, que ela diz sempre que não é feminista, mas... Que a Augusta esteve aqui, ex-procuradora, né? Isso, E a bancada, ela quase dobrou, mas ela subiu muito em termos de
de qualidade também, sabe? As meninas que estão lá são batalhadoras, são guerreiras, e eu acho que a gente vai sim conseguir trabalhar melhor, mais fortemente ainda essa causa da mulher aqui no nosso estado. Tá certo, deputada Lia Ferreira Gomes. Foi uma honra tê-la aqui conosco, dividindo aí um pouco da sua experiência. Boa sorte na caminhada. Eu gostaria de deixar aí um minuto para a senhora fazer as despedidas, as considerações, e em querendo reforçar algum ponto que a gente tenha citado aqui ao longo da conversa. Então, eu tenho falado muito essa questão que me empolga bastante, que é a luta da mulher, né, das mulheres. Que cada uma de nós, por menor que seja, pode fazer alguma coisa, sabe? Seja na educação dos nossos filhos, educando os meninos para dividir as tarefas de casa, lavar prato, lavar banheiro, fazer comida. Não é um trabalho só das mulheres. As mulheres cearenses estão muito sobrecarregadas. Várias pesquisas mostram que as mulheres trabalham muitas horas a mais do que os homens, porque, especialmente as que trabalham fora de casa, elas têm toda aquela jornada e quando chegam em casa tem que fazer o almoço da família, tem que lavar a louça, lavar a roupa, dar banho nos meninos, ensinar o dever de casa, e isso é uma coisa que precisa acabar. A gente precisa trabalhar para que os homens entendam que se eles comem, eles podem lavar pratos, se eles usam o banheiro, eles também podem lavar o banheiro. E que a gente lute por uma sociedade mais igualitária, que não sobrecarregue tanto as mulheres e que as mulheres não sejam ainda vítimas de violência dentro de casa. Tá certo, deputada. Apareça outras vezes. Muito obrigado mais uma vez. Que agradeço, Edmar. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.